Alô, você que me ouve. Seja bem-vindo ao podcast Romanceiro Vivo. Eu sou Clotilde Tavares e este é o nosso episódio número 2, que dá continuidade ao tema principal, o romance tradicional cantado. Mas espere, se esse é o primeiro programa que você ouve, se entrou no podcast por aqui, eu sugiro que pare agora e escute o primeiro episódio, pois o podcast foi idealizado como um curso e seus episódios seguem uma sequência lógica de informações. Lá, eu também me apresento e falo um pouco sobre como vamos fazer ao longo desses nossos encontros. Então, no episódio de hoje, eu vou contar a você de onde vêm esses romances, essas cantigas, das quais você já teve uma amostra e uma visão geral no primeiro episódio. Falo também sobre diferenças entre o romance e o cordel, e entre o romance e o repente, ou cantoria de viola. No final, canto o romance de Florisbela e Rosa de Alexandria, também chamado de A Rainha e a Cativa, e falo um pouco sobre a origem dele. Você já viu, no episódio anterior, o que é o romance, definido como um poema musical cantado, de autoria anônima, e que apareceu na segunda metade da Idade Média. Tem como tema diversos assuntos, desde as aventuras de cavaleiros e guerreiros, casos de amor da nobreza, lutas entre cristãos e mouros, histórias de aventuras marítimas, histórias de santos e também histórias de gente comum, de amores e aventuras da gente do povo. Vamos hoje detalhar um pouco essa definição. Então, é bom que você saiba que, embora esse tipo de obra poética seja preferencialmente chamado de romance, também é chamado de balada, cantiga, canção ou chácara, chácara com X, para diferenciar de chácara com CH, que é uma pequena propriedade na área rural. Mas isso você já sabe. Quando vamos a campo fazer pesquisa, a gente sempre procura as informantes, geralmente mulheres, e pergunta se elas sabem alguma cantiga ou balada antiga, aprendida com a mãe ou com a avó. Quando sabem, muitas vezes não se referem a isso com o termo romance. Eu já falei no episódio passado que romanceiro é um nome que se dá ao conjunto desses poemas, de vários formatos e temas, e que esse conjunto de poemas é característico de um período ou de uma região. Temos, por exemplo, o romanceiro ibérico, e ele próprio se divide em romanceiro espanhol e romanceiro português. Há um romanceiro, sempre no significado de conjunto, coleção de poemas, denominado romanceiro palaciano, diferente do tradicional, porque o chamado romanceiro tradicional geralmente é anônimo e o palaciano tem autoria definida, sabe-se quem o escreveu. Você deve ter observado que sempre é um romanceiro, mas a origem dos poemas, onde foram compostos, ouvidos, memorizados, disseminados, cantados, ocolhidos e registrados, sempre está ligada a um recorte geográfico estabelecido pelo pesquisador. São divisões apenas teóricas, que facilitam o estudo feito pelos acadêmicos. Mas o povo que cria esses poemas, que os inventa e canta, não está preocupado com isso e sequer toma conhecimento dessas tais fronteiras geopolíticas. Eu estou trazendo para este podcast romances que eu ouvi todos aqui no Nordeste do Brasil, entre os estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A maioria deles ouvi quando criança, das romanceiras e contadeiras de história que viviam lá pela casa da minha mãe, em Campina Grande, na Paraíba, nos anos 1950. E eu faço questão de registrar o nome delas: Severina de João Congo, Dona Maria Preta, Dona Joana,
e minhas tias, a Disa e a Anunciada Santa Cruz Querem. Também se chama de romanceiro ou romanceira a pessoa que memoriza e transmite os romances. É geralmente uma pessoa mais velha, que ouviu os romances ao longo de sua infância e os memorizou. Existem romanceiros homens, mas a tradição é feminina, e foi assim que esses romances chegaram até os nossos dias. Veja bem, com a extinção das cortes e do ambiente palaciano, com o fim do período medieval, com o surgimento e crescimento das cidades, os jograis e menestréis deixaram de fazer parte desse cotidiano, e as histórias de sua transmissão se recolheram ao interior dos lares, em ambiente essencialmente doméstico, onde as mulheres embalavam suas tarefas diárias com cantos e histórias, prolongando a atividade à noite para acalentar e provocar o sono das crianças. Foram também as mulheres que preservaram outras formas de produção oral, como as fórmulas de rezar e de benzer, as adivinhas e parlendas, ou os cantos de trabalho usados no campo, na lavoura, estes também com a participação masculina. Em episódio posterior, eu vou falar mais sobre as romanceiras, com especial atenção para Dona Militana Salustino, do Rio Grande do Norte, já falecida, considerada a maior romanceira do Brasil. Mas não é a mesma coisa que o cordel? Você me pergunta. Não são poemas rimados, contando histórias e citados por alguém? E eu respondo, não, cordel é diferente. Está na hora, então, de estabelecer os conceitos e fazer a diferença entre esses três monumentos da cultura de transmissão oral, todos três tão vivos no Nordeste brasileiro e cujos aspectos chamam a atenção de pesquisadores do mundo inteiro: o romance cantado, a literatura de cordel e a cantoria de viola. O que é o cordel? Ora, você já viu que com a invenção da imprensa, as aparas de papel que sobravam nas laterais depois da impressão de livros importantes, assim como a Bíblia e outros, eram aproveitadas pelos tipógrafos para imprimir poemas e canções que já circulavam entre o povo e que eram vendidos por alguns trocados. Eram os tais pliegos sueltos, dos quais falei no primeiro episódio, colocados à venda, pendurados em cordéis. Daí o nome. Esse formato despretensioso, de uma folha dobrada sobre si mesma e impressa dos dois lados em forma de livreto, deu origem, depois de várias fases evolutivas intermediárias, ao folheto de cordel como conhecemos hoje. No entanto, o romance continuou a ser cantado e transmitido oralmente até o dia de hoje, enquanto o cordel, na sua versão impressa, adquiriu uma estrutura poética diferente, sendo composto em sextilhas, estrofes de 6 linhas, septilhas, estrofes de 7 linhas, ou décimas, estrofes de 10 linhas, obedecendo a esquemas muito rígidos e com rimas soantes. O cordel também não é cantado. Não há melodia acompanhando a leitura do folheto, que é geralmente feita em voz alta, frente a um número variável de ouvintes. Entenda, o cordel é impresso, mas é feito para ser lido em voz alta. O romance, do qual tratamos neste podcast, tem esquema métrico e de rimas diferente do cordel e é cantado com melodia. E a cantoria de viola, ou desafio, ou repente, que são seus outros nomes? A cantoria é um espetáculo onde 2 poetas se enfrentam, improvisando versos ao som da viola, dentro de formas poéticas tradicionais, segundo sua própria inspiração e atendendo aos pedidos da plateia. Vamos lá. Um espetáculo, porque é realizado sempre em frente a uma plateia por 2 poetas, não 3, nem um só, é uma dupla. Eles se enfrentam, mas não numa briga, e sim num jogo lúdico, num duelo de habilidades.
improvisando versos feitos na hora, ao som da viola, segundo formas poéticas tradicionais, que compreendem mais de 50 estilos e gêneros diferentes, que eles cantam, atendendo aos pedidos da plateia dentro das já referidas formas tradicionais. Essas formas são originárias da poesia clássica quinhentista portuguesa, como o martelo, o galope, o quadrão, as glosas. Talvez você já tenha ouvido esses nomes. Quem sabe um dia eu faço um podcast somente sobre cantoria? Pois é. Penso que essas explicações já são suficientes para caracterizar o cordel e a cantoria, de forma que você consiga entender as diferenças entre esses gêneros da poesia tradicional, que subsistem vivas e praticadas no Nordeste brasileiro. E agora que você já sabe direitinho o que é o romance e suas diferenças entre o cordel e a cantoria, vamos ao romance de hoje, uma história de amor e amizade, onde tudo acaba bem. Moro, se fores a guerra, traz-me uma cristã cativa, que não seja muito feia, nem gente de vilania. O que quero apresentar hoje é o romance de Floresbella e Rosa de Alexandria, chamado também Rainha e Cativa. Os historiadores acreditam que esse romance remonte ao século XII, pela descrição de algumas situações. Esse tipo de romance também é chamado romance de conquista ou de fronteira, pois trata das lutas entre cristãos e muçulmanos. Esse romance circulou em diferentes versões por toda a Europa medieval, tendo chegado à Península Ibérica e lá se adaptando. Há inúmeras versões com finais diferentes, e esse fato atesta sua antiguidade. Imagine você que, como estamos no século XXI, ao cantar esta obra musical, atravessamos um abismo de cerca de 900 anos. Eu fico toda emocionada. Você não fica? Pois é. Antes de falar sobre a história, a gente precisa ter em mente a situação da Península Ibérica, que foi palco de lutas entre cristãos e mouros praticamente por toda a Idade Média. No século VI, a região que hoje conhecemos como Espanha era um conjunto de territórios independentes integrados e sob o domínio dos visigodos. No início do século VIII, os visigodos caíram sob o domínio dos mouros, que eram povos do norte da África que praticavam o islamismo. Os mouros invadiram a península e a dominaram por 7 séculos. Esse período foi cheio de guerras travadas entre mouros e cristãos, que permaneceram em pequenos reinos no norte da península. Essas guerras, ao longo do período, levaram a um processo de retomada do território pelos cristãos, conhecido como Reconquista, e que culminou com a tomada do Reino de Granada pelos ex-católicos Isabel e Fernando no final do século XV, quando a Espanha foi então unificada. Voltemos ao romance, começando pelo enredo da história. A rainha moura pede ao marido que, quando for à guerra, lhe traga uma cristã cativa, e ele assim o faz, raptando Rosa de Alexandria, uma mulher fidalga, que se torna escrava cozinheira na casa da moura. As duas tornam-se amigas. Ambas grávidas, têm filhos no mesmo dia, e a escrava revela que, se estivesse em sua terra, chamaria a menina de Floresbella, uma sua irmã raptada por mouros quando criança. A rainha pergunta se, depois de tantos anos, Alexandria reconheceria a irmã, e a escrava refere o sinal de nascença que a menina tinha sobre o peito. O resto é o desenlace, já esperado. Você já sabe, o reconhecimento das irmãs e a resolução da situação, quando a rainha manda Alexandria de volta para sua terra com a criança. Ao ouvir
preste atenção na linguagem, no formato em diálogo, tendo um narrador como terceira pessoa. As rimas toantes das vogais I e AR ao longo de todo o romance. E prometo que no próximo episódio explico essa história de rima toante. Ainda temos muitos episódios e romances pela frente. Moro, se fores a guerra, traz-me uma cristã cativa, que não seja muito feia, nem gente de vilania. Batalharam 2 noites e 2 dias, mataram o conde de Flores, cativaram Alexandria e levaram de presente a rainha da Turquia. Bem-vindo, Senhor, bem-vindo, que a criada é lindinha. Eu já vou lhe entregar as chaves da minha cozinha. Entrega, Senhor, entrega, que a desgraça foi minha. Ainda ontem fui senhora, hoje escrava de cozinha. Amor estava pejada, também estava cativa. Quis a sorte que parissem as 2 no mesmo dia. A rainha um menino e a escrava uma menina. Se estivesse em tua terra, que nome tu botarias? O nome de Flores Bela, nome de uma irmã minha, que os mouros carregaram quando era pequenininha, enquanto colhia rosas num jardim que meu pai tinha. Mas se tu a visse agora, caso reconheceria, por um sinal que ela tinha, por esse eu a conhecia, em forma de um lírio roxo que todo um peito cobria. Juntaram braços com braços, fizeram uma gritaria. O Moro estava por perto, veio ver o que havia. Pelos sinais que me dá, esta é uma irmã minha, vai de volta à sua terra, foi o que disse a rainha. Apronta essa nau, mais depressa em demasia, para levar a Alexandria, ela e sua filhinha. Adeus, adeus, Flores Bela, adeus, adeus, Alexandria, dá lembranças da moraria, a terra em que eu vivia, e diz lá que eu fiquei como rainha da Turquia. Eu acho esse romance muito lento. Existem muitas versões dele. Em algumas delas, há uma troca de crianças pelas parteiras. Em outras, ao descobrir-se o parentesco, Alexandria se casa com o irmão do Moro. Em outras ainda, a irmã não permite o casamento, dizendo que já basta a mãe de ambas ter uma filha casada com Moro Pardão,
2 seria demais. Em outras, ambas fogem e entram para o convento com as crianças. É um prazer estudar o tema e descobrir todas essas variações que só enriquecem o romance. E eu aqui aproveito para avisar que em um romance desse não existe a versão certa. O romance, como toda obra de autoria anônima e coletiva, é definido pela soma de todas as suas versões. No próximo episódio, vamos falar sobre os aspectos poéticos dos romances cantados. Até lá!